Boa tarde, Dayana. Quero te agradecer por, disponibilizar o seu tempo. E eu gostaria que você se apresentasse para nós, por favor. Boa tarde, eu sou a professora Dayana, trabalhei 21 anos na educação básica, depois fui para a Universidade Federal do Paraná e agora eu estou aqui no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, assumi a coordenação geral de promoção dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Estamos estudando as características do comportamento masculino, tudo que envolve a sexualidade ali dos adolescentes. E nós focamos um pouquinho mais nos que são pertencentes ao ensino público. Então, nossa primeira pergunta que a gente gostaria de que você compartilhasse com a gente, para a gente ficar ainda mais informadas, é sobre a característica do comportamento masculino sexual de risco, que é o nosso tema, em adolescentes de 14 a 18 anos, pertencentes ao ensino público de educação. Você poderia, dentro da sua experiência no assunto, falar um pouco sobre sua vivência nessa área? Então, eu como professora, no estado, eu fui professora de Ciências e Biologia. Minha primeira graduação é Ciências e Biologia. O que a gente percebe? A escola não é uma ilha, né? Então, ela tem nas suas relações as potencializações do machismo, do racismo, da própria LGBTfobia, né? E a prática, a vida sexual prática das e dos adolescentes, embora cada pessoa desenvolva de uma maneira, em linhas gerais, ela é permeada por essas questões do patriarcado, do colonialismo, né? Então, o que a gente observa é uma prática fundamentada no machismo, né? E uma opressão de gênero em relação às mulheres e às meninas. A gente percebe que tem muito dessa autoafirmação da masculinidade hegemônica, que é uma masculinidade tóxica, que acaba fazendo mal não só para o sujeito, para o homem, para o menino, como também para as parceiras, para os parceiros, né? Porque se estende, né? Esse comportamento mais arriscado, ele se estende para todas as relações, né? E acaba sendo tendo um sentido de autoafirmação, que somado à questão do imaginário social, que em geral é típico da adolescência, do tipo, eu sou imune, nada vai acontecer comigo, ele acaba agravando, né, a vulnerabilidade em relação às questões da sexualidade. Você acha que as plataformas midiáticas, né, as redes sociais e as relações interpessoais, elas, elas contribuem para esse desenvolvimento sexual dos adolescentes? Elas contribuem em vários aspectos, inclusive para reforçar preconceitos e discriminações, né? Reforçar o machismo, reforçar o racismo, reforçar a LGBTfobia. Então, contribui sim, mas depende muito da fonte, entende? Às vezes as fontes acabam reiterando atitudes vulneráveis, reiterando ou fomentando essa questão, né, do se lançar ao perigo, do desafio, enfim. Mas existem muitas fontes que contribuem sim. A 3 vai nos falar um pouco sobre a renda que nós acabamos nos detendo na escola pública. Esse vai ser nosso alvo no nosso projeto, por causa também da renda desses adolescentes. Mas a pergunta que a gente faz é a seguinte: os adolescentes de baixa renda, por vezes, iniciam a vida sexual de forma precoce, escola pública, né? Então, sendo vários fatores desencadeantes desse processo, dessa circunstância que levam adolescentes a terem essa vida sexual precoce, né? Qual o seu ponto de vista sobre isso, sobre esse assunto, dessa vida sexual precoce desses adolescentes?
Então, eu me questiono um pouco e faço algumas críticas à questão da educação sexual na escola, em relação a isso, né? A gente tem, historicamente, a sexualidade tratada de forma transversal nos currículos, e muito transversal e muito superficial nos currículos, e na educação sexual a gente vê muito isso, controlar a sexualidade das outras pessoas, sejam elas adolescentes ou não. O que a gente pode é oferecer ferramentas, mas quem vai tomar a decisão não é a professora, não é a mãe, não é ninguém, é a pessoa, né? E aí, uma das críticas que eu faço é o que é o precoce? Que é precoce para quem? Porque muitas vezes você vai ver o histórico de vida, né, dessas adolescentes, desses adolescentes. Muitas vezes pode ser que na família tem uma trajetória de iniciação da vida sexual, uma média menor do que a nacional, pode ser. Então, não é só, começou muito cedo para quem? Vamos analisar o contexto, o que a pessoa tem que entender em qualquer idade. Se você vai ter uma relação sexual, você tem algumas possibilidades que podem acontecer. Né? Se for uma relação heterossexual, você pode engravidar, se você já menstruou. Se você não usar camisinha, você pode contrair STs, que tem essas consequências. Mas a decisão, no final das contas, é sua. E a responsabilidade de lidar com o que se desdobrar dessa família, se ela está apoiando, mas os desdobramentos são sua responsabilidade. Então, essa decisão ela precisa ser pensada, porque ela tem desdobramentos na vida de todo mundo, né? Então, eu quando trabalho com gênero e sexualidade, eu nunca vou por essa coisa da hora de transar, ou da pessoa certa para ter relações, ou da idade certa para falar sobre relações sexuais, enfim. Eu sempre pego mais a abordagem das narrativas que me chegam, do trabalho com o que as pessoas me trazem. Que embora tenha essa questão da classe, que não é uma questão absoluta, porque a gente tem adolescentes de classe média que estão no ensino público, né? Mas embora tenha essa questão no ensino público, nenhuma sala é igual à outra. Na mesma escola, nenhuma sala é igual à outra. Na mesma turma, nenhuma adolescente é igual à outra. Nenhum adolescente é igual ao outro. Tem algumas questões que são comuns, mas a gente não pode generalizar. Porque até mesmo as atitudes que essas adolescentes tomam, elas são baseadas na história de vida delas, que são diferentes, né? Então, às vezes eu fico pensando o que é precoce. Precoce para quem, né? E seguindo nessa sua fala que você está falando sobre o currículo, sobre o quanto é importante essa educação sexual de forma válida dentro da escola, eu queria te perguntar como que a gente pode lidar com a resistência da sociedade, principalmente dos pais, com o tema sexualidade, e qual é a sua importância dentro da escola? Então, eu não trabalho com educação sexual por essas questões que eu trouxe para vocês, porque para mim ela é moralista, para mim ela é adultocêntrica, para mim ela é elitista, para mim ela é eugenista, então não trabalho. Eu trabalho com educação em gênero e sexualidade numa perspectiva feminista, que é bem diferente, né? Porque pelo feminismo você trabalha com o empoderamento das meninas, com a responsabilidade dos meninos
do tipo, você decidiu ter uma relação sexual sem camisinha e a sua parceira para uma relação hétero engravidou. A responsabilidade é sua também, né? Enfim, então a minha perspectiva é mais nessa questão feminista, sempre ligada à interseccionalidade, porque a adolescência, ela não é só branca, ela não é só rica, ela não é, só sem deficiência, ela não é só hétero, né? A gente tem as intersecções dos marcadores sociais da diferença que impactam de maneiras diferentes a vida de adolescentes, né? A gente tem, historicamente, pais que pegam adolescentes e levam na zona, no prostíbulo. Isso ainda acontece, que é para reproduzir o padrão machista, que vai se perpetuando, vai se reproduzindo. Então, por isso que é fundamental no currículo uma abordagem que procure desconstruir as questões machistas, sexistas, racistas, capacitistas, LGBTfóbicas. É fundamental. Falando, né, nessa área que a gente está abordando aí, mas voltando um pouco para a questão da saúde em si, na sua opinião, assim, quais são as medidas que devem ser tomadas ou que são eficazes para a promoção de saúde nesse setor sexual de meninos, que é o nossa abordagem, né? Então, o que eu penso é que precisa de uma abordagem transparente, franca, permeada pelo feminismo, porque para desconstruir a forma como meninos são ensinados a enxergar corpos de meninas. Então, explicar para eles que os corpos das meninas não estão à disposição, explicar para eles que depois do não que a menina disse ou que o outro menino disse, tudo assédio, e assédio é crime, importunação sexual é crime. Explicar que, embora a gente tenha ouvido muito e visto muito a questão do beijo roubado, que é bonitinha, hoje um beijo roubado é um estupro. A sociedade tem outras, ela é móvel, né? Ela é tensionada pelas relações sociais, pelos movimentos sociais, e ela vai dando respostas, ela vai se alterando, ela vai mudando, né? Hoje, um beijo roubado, um agarrão, é crime. E muita gente não sabe disso. Muita gente adulta não sabe disso. Então, trazer essas questões da vida real e conversar de uma forma muito tranquila e muito transparente, entender que a decisão não está com a gente, a decisão é delas e deles, né? Só que eles estão tomando essa decisão sem muita segurança, porque não são dadas as ferramentas que são os conhecimentos, para tomar essa decisão mais orientada, mais assertiva, né? E trabalhando com questões também, situações que saem às vezes na mídia, que eles e elas podem trazer para a gente, né? E partindo dessas situações, fazer as problematizações e o debate e ouvir o que eles têm a dizer também, tirar a sexualidade desse lugar de proibido, de não pode falar. Bom, foi um prazer Então. estar com vocês, meninas. Obrigada. Obrigada. Tá bom. Beijo, beijo. Beijo também. Beijo, Tchau. muito obrigada. Tá bom, Tchau. vamos sim. Tchau.